Fala galera, hoje é dia de Guerra Silenciosa. É uma história da Marvel, escrita por David Hine e desenhada por Frazer Irving no ano de 2007. Durante Dinastia M, o Herdeiro, o governo norte-americano fica em posse dos cristais terrígenos e se recusa a devolvê-los a Attilan, o que obriga Raio Negro a declarar guerra contra os Estados Unidos. Guerra Silenciosa é uma continuação direta de Dinastia M, o Herdeiro. Por isso, é extremamente importante que você conheça primeiro essa HQ ou tenha visto o vídeo que eu já fiz aqui contando a história do quadrinho. Se você ainda não viu, vai ter o link aqui na descrição. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa na Terra, em Nova York, com um grupo de inumanos vindos da Lua, a localização atual de Attilan. Gorgon, o chefe da Guarda Imperial Inumana, lidera Jolene, Nerys e Kurani, que com seus poderes de criar ilusões, altera a aparência do grupo para se passarem por humanos normais. Assim, chegando a um teatro cheio de pessoas influentes da sociedade humana, um lugar onde teriam a atenção da mídia, ali eles poderiam mandar uma mensagem às autoridades norte-americanas de que os inumanos querem o que é deles por direito: os cristais terrígenos que foram roubados pelo seu governo. O grupo entra durante uma apresentação da peça A Tempestade de William Shakespeare, e a ideia é que o ataque não tenha nenhum tipo de ferido, mas todos precisavam ser contidos para ouvir o que eles tinham a dizer. Jolene usa a natureza para segurar as pessoas com as raízes, enquanto Nerys usa os seus poderes eletrocinéticos para se apossar das transmissões da mídia. Assim, Gorgon envia a mensagem de que as suas nações estão em guerra até que os cristais sejam entregues. O problema é que algumas pessoas ali no teatro começam a confrontar os inumanos, e Jolene, rebelde e irritado por toda essa situação causada por Mercúrio, acaba apertando mais as raízes ainda e causando mortes de inocentes naquele local, em transmissão nacional. O que era para ser uma mensagem sem casualidades se tornou um ato terrorista de uma nação em guerra. Então, ao tentar fugir dali, usando o disfarce criado por Kurani, a imagem dos quatro engana as pessoas normais, mas não enganaria o Quarteto Fantástico, que estava do lado de fora, prontos para combatê-los. 47 pessoas foram mortas e centenas foram feridas. O quarteto e os inumanos sempre foram amigos, mas dessa vez um ataque desse tipo em solo norte-americano acaba com qualquer laço amistoso que eles tinham, e isso inicia um combate. A luta é complicada, mas entre 4 contra 4, o Quarteto Fantástico se mostra superior e derrota o grupo inumano, mesmo sabendo que o culpado ali não foi Gorgon. Assim, os derrotados são levados por agentes do governo. Em Attilan, os inumanos se reúnem para decidir o que fazer com relação ao aprisionamento do grupo na Terra e como poderiam recuperar os cristais do seu povo. O conselho não sabe como agir. Qualquer ação pode piorar tudo, e no meio dessa tensão, pela primeira vez na vida, Medusa interpreta errado uma decisão de Raio Negro que a corrige com um estalar de dedos. Algo que ela própria sente como uma repressão. Raio Negro está indeciso em como seguir e pede um tempo para ponderar. Então a sós, Medusa diz como se sentiu humilhada com aquilo, com um estalar de dedos que nunca ocorreu antes. E Raio Negro demonstra arrependimento com a sua esposa. Enquanto isso, no complexo experimental do Pentágono, a Uni ou One, Gorgon é mantido preso e sendo estudado pelo professor Cartwright, que diz que as névoas podem ser consideradas como arma de destruição em massa. Então ninguém nos Estados Unidos ficaria ao lado dos inumanos nessa guerra. O professor Cartwright vem fazendo testes com os cristais e mantendo Gorgon numa câmara fechada, ele preenche aquilo com as névoas para ver como seriam os efeitos de uma segunda exposição no inumano. E ao ventilar o local depois do experimento, Gorgon sai de lá
completamente transformado. Ele já não era mais um homem com traços de animal. Gorgon se transforma quase que completamente numa fera monstruosa. Em Attilan, Luna passa a ser considerada como uma integrante de elite dos inumanos, por ser da realeza e por agora possuir os seus poderes. Por isso, ela passa a ser treinada por Karnak. Luna mostra realmente como seu poder de ver os sentimentos das pessoas é útil, tanto que ela derruba o seu mestre, um dos inumanos mais habilidosos de toda Attilan. Só que nesse momento de treinamento, ela sente algo bizarro. Ela sente que as névoas terrígenas foram usadas. É nesse momento que os inumanos descobrem que, com o excesso de exposição às névoas causado por Mercúrio, Luna criou uma espécie de conexão com os cristais. Então ela sente quando são manipulados. E o que ela sentia agora era o uso da segunda exposição em Gorgon. Acontece que, no laboratório, com essa nova forma bestial, o seu aumento de força faz com que Gorgon seja capaz de quebrar a câmara onde era contido, e isso causa o vazamento das névoas terrígenas, afetando o Professor Cartwright, um humano sendo exposto às névoas. De primeiro momento, o seu corpo fraco se torna um corpo super forte, e o professor passa a se auto-estudar para entender melhor o funcionamento das névoas e dos cristais no DNA humano. Em 24 horas de estudos, a SHIELD envia a comandante Maria Hill como porta-voz do governo, dizendo que os testes em inumanos deveriam ser paralisados, e deve ser estudados os efeitos em humanos, para que o governo use as névoas para criar um exército de super soldados, gerando seres super fortes como o que aconteceu com o professor. E que, aliás, não deveriam nem ser feitos muitos testes. Ele deveria logo aplicar as névoas a um grupo de fuzileiros navais, gerando um super grupo que pudesse ser usado em retaliação ao ataque que ocorreu no teatro em Nova York. O problema é que o professor ainda não teve tempo para saber se existem efeitos colaterais a essa exposição. Nas prisões de Attilan, na Lua, Raio Negro parte ao encontro de Maximus, o seu irmão louco, que tem a capacidade de forçar qualquer um a fazer o que ele quiser. E o que ele sempre quis foi ser o rei dos inumanos. Ali, Maximus diz que Raio Negro será o causador da destruição de Attilan, e é ele quem acabaria preso ali no seu lugar. O que Raio Negro precisava fazer é ser tão agressivo como os Estados Unidos são em guerra, e dar os exemplos de Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, o seu oponente tem poder armamentista de bombas atômicas. Raio Negro precisava estar preparado para essa guerra. Ali na Lua, ao descobrir essa conexão de Luna com os cristais terrígenos, ela é usada para tentar sentir onde estão localizados. E mesmo se distraindo ao ver a tristeza em Raio Negro e um vazio nos sentimentos de Medusa, Luna sente os cristais em 2 lugares dos Estados Unidos, e um deles é no Pentágono. É ali que os inumanos deveriam atacar. Sabendo dessa possibilidade, a SHIELD preparou um refrator para o teletransporte de Dentinho, assim levando os inumanos transportados por ele até uma região congelada. O problema maior é que ali, quem os esperava a serviço do governo nessa época era o Sentinela. Só que o Sentinela não estava ali para lutar. Ele estava ali para conversar com o Raio Negro, na tentativa de evitar um conflito, já que os dois têm poderes basicamente equivalentes a bombas atômicas, e o uso deles seria catastrófico para os dois lados. Então Raio Negro parte com os inumanos sem dar resposta sobre as suas próximas ações, deixando o Sentinela desejando que tudo seja resolvido de forma pacífica. Assim, em vez de partir ao Pentágono de novo, eles partem ao outro ponto onde Luna sentiu os cristais, e aqueles eram os cristais em posse de Pietro. Num distrito mutante em Nova York, os inumanos encontram Mercúrio, que diz que se eles querem os cristais, vão ter que retirá-los pedaço a pedaço do seu corpo, porque ele os cravou por todo o seu tórax.
Era por isso que na história anterior, Pietro começou a exalar as névoas. Ele se unificou com os cristais, como se fossem agora parte dele. E a sua missão seria salvar os mutantes dizimados no dia M, lhes dando de volta os seus poderes, mesmo que isso fosse um veneno e os deixasse fora de controle. Por essa blasfêmia, Raio Negro faz algo que nunca tinha feito antes. Ele perde o controle e parte para cima de Mercúrio, o espancando violentamente. Raio Negro sempre foi centrado e lidava tranquilamente com qualquer tipo de pressão. Então essa explosão de raiva agora deixa os inumanos assustados. Principalmente quando Luna percebe como Raio Negro está consumido pelo medo. Mas não só isso. Ele também está com uma espécie de sentimento obscuro, como se fossem tentáculos o comprimindo. Mercúrio sabia que isso aconteceria, que ele sairia dali com costelas quebradas. Ele viu isso no seu futuro, mas ele viu também algo terrível. Inclusive nesse momento, ele sabia que surgiriam outras pessoas ali. Layla Miller e Madrox, o Homem Múltiplo, dizendo aos inumanos que aquele é território mutante. Mas independente disso, Pietro ficou ali esperando o Raio Negro para lhe contar o que viu. Ele viu um clarão na lua, uma explosão vinda de Attilan. Foi essa ruína, essa destruição que ele viu no seu futuro. Uma ruína causada por sua culpa, por todos os erros que Pietro cometeu. O problema é que o futuro não pode ser evitado. Assim, os inumanos partem dizendo que se Pietro cruzar o caminho de Raio Negro mais uma vez, ele morreria. E antes de ir, Cristales fica para trás para dizer que definitivamente o casamento entre eles foi anulado e Mercúrio perdeu o direito de ver a sua filha para sempre. Deixando Pietro e aqueles pequenos fragmentos de cristais perdidos, Raio Negro agora se preocupa mais com a visão de Mercúrio, com a futura destruição de Attilan e um possível fim para os inumanos. Mas a ameaça pior parecia não ser externa, e sim interna, porque ali nas prisões de Attilan, Maximus recebia a visita de quem ele chama de sua rainha, a Rainha Medusa. Medusa é esposa de Raio Negro, mas Maximus sempre a desejou. Sempre a quis ao seu lado, com ele reinando os inumanos. Medusa sempre interpretou Raio Negro nos mínimos olhares, já que o seu marido não pode falar ou o poder da sua voz poderia causar destruição extrema. E assim, eles sempre conviveram em paz, mas ultimamente ela parece não entendê-lo mais. Ela até foi repreendida com estalar de dedos. Com a perda de controle de Raio Negro ao atacar Mercúrio, Medusa tem medo que a loucura consuma o rei dos inumanos, assim como consumiu Maximus, assim como consumiu o seu filho Aura. Aura é filho do casal, um ser incrivelmente poderoso como seu pai, mas extremamente insano como seu tio. E seguindo as indicações do seu conselho genético, eles mantêm Aura preso com as suas habilidades suprimidas. E a partir disso, Aura deveria ser esquecido. Mas agora, com as habilidades de Luna, talvez isso possa ser revertido, já que além de ver os sentimentos das pessoas, ela pode em algum nível afetá-los. E talvez isso possa acabar com a insanidade. Mas primeiro, Luna poderia fazer o teste com a mente de Maximus. Só que ali, Medusa não sabe mais se tá naquela cela porque Maximus a controla ou porque ela realmente deseja. E sem entender, ela o beija. Bem no momento que Raio Negro aparece e vê a cena. Raio Negro tá no meio de uma guerra com a Terra e agora numa guerra com os seus próprios pensamentos. Uma guerra que poderia acabar com o seu próprio povo. Desse jeito, ele voa para fora de Attilan e no vácuo do espaço, ele grita um grito silencioso. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o professor Cartwright continua os estudos dos efeitos das névoas em humanos. Acontece que da pior forma, ele descobre que o corpo humano não suporta a terrígene, e logo ele próprio morreria por causa disso.
Mas mesmo com essa informação, existem soldados, os fuzileiros navais, que estão dispostos a morrer em combate pelo seu país. Enquanto isso, Raio Negro volta para Attilan e ali entrega uma mensagem por escrito a Medusa, algo que ele nunca fez antes. E decidindo a sua resposta depois daquela conversa com o Sentinela de qual seria a sua ação nesse conflito, a sua ordem é partir para a guerra. Os Inumanos atacam o Pentágono. Esse ataque acontece ao mesmo tempo em que o mundo sofria com a guerra civil dos super-heróis, onde agora Tony Stark comandava os poderosos Vingadores, e eles são enviados até ali. Mas o Sentinela, que faz parte do grupo, se recusa a interferir. Ele é poderoso demais e não quer ser o responsável pelo fim de uma raça. Ele inclusive questiona a função dos Vingadores. Eles não são heróis ali, são apenas soldados. Até o mais inteligente de todos, o Homem de Ferro, é apenas um guerreiro que está seguindo ordens. Ao mesmo tempo, Raio Negro se mantém parado também, sem usar o seu imenso poder. Mas os poderosos Vingadores entram em combate contra o resto da Guarda Real. Só que essa batalha, na verdade, servia de distração para que outro Inumano agisse dentro das instalações. Essa era a real missão. A guerra lá fora era só uma distração, e o Sentinela sabe disso, mas espera que, desse jeito, essa insanidade termine logo. Com uma tecnologia no Pentágono que impedia o teletransporte do Dentinho lá pra dentro, o Inumano Woz usa os seus poderes de viajar através de superfícies reflexivas para atravessar por paredes até encontrar os 4 Inumanos presos desde o começo. E vê a forma bestial que Gorgon se tornou. Mesmo assim, Gorgon é quem vai liderar esse grupo na sua fuga daquela instalação, mas não antes de ir atrás dos cristais. Ao chegar na câmara onde Gorgon sofreu o segundo contato com as névoas, eles encontram o Professor Cartwright com um hobby numa cadeira de rodas. Ele tem os cristais, e ele simplesmente os entrega. Os Estados Unidos erraram em pegar aquilo. Os cristais eram maldições. Então o professor diz para que os Inumanos levem aquelas coisas, revelando que elas causaram deformações horrendas no seu corpo humano. E como último suspiro, ele diz para que vão pro inferno com aquilo. E assim, ele morre. Enquanto isso, em Attilan, Medusa leva Luna pro encontro de Maximus, na intenção de que a garota o veja e cure o seu tio da loucura. Medusa a faz olhar para ele, e Luna vê aqueles mesmos tentáculos que viu em Raio Negro antes, só que as dele estão presas num tipo de jaula. E aquilo parece que foi colocado ali para evitar que escapasse. Inclusive Luna percebe que Medusa também tem os mesmos tentáculos. Mesmo assim, Medusa a obriga a soltar aquilo para curá-lo, e assim a criatura é libertada. Do lado de fora do Pentágono, a batalha continua, mas com Gorgon e os outros livres, Karnak ordena que os Inumanos se reúnam em volta de Dentinho, e assim eles são teletransportados. De primeiro momento, os Vingadores pensam ter vencido, já que os Inumanos bateram em retirada, mas Raio Negro ainda estava ali. E dessa vez, ele usa o seu poder basicamente na direção de todos, destruindo uma parede do Pentágono, dando chance de que Gorgon saísse da instalação com os cristais, e assim eles poderiam realmente ir embora. O Sentinela ficou o tempo todo ali, imóvel. Ele realmente não fez nada, porque Raio Negro não fez um ataque. Aquilo foi só um sussurro que terminaria com a batalha. Mas a guerra não terminaria tão facilmente assim. 24 horas depois, Homem de Ferro conversa com Maria Hill e diz que o governo não quer mais a atuação dos Vingadores nesse caso dos Inumanos, por terem falhado no Pentágono. Era hora de enviar a última criação do Professor Cartwright, os fuzileiros navais que aceitaram ser expostos às névoas terrígenas antes de terem sido entregues. Os fuzileiros que foram transformados num grupo de monstros. Em Attilan, Karnak restaura os cristais recuperados, mas com pequenos fragmentos perdidos ou destruídos,
eles são imperfeitos, o que deixa a terrigênese imprevisível e talvez perigosa. Enquanto isso, Maximus reflete que todas as suas sementes plantadas estão dando frutos agora. É nesse momento que naves da SHIELD atacam as defesas de Attilan, que conseguem mantê-los afastados, mas no lado azul da lua, uma outra nave separada pousa. São os fuzileiros alterados pelas névoas. Acontece que a terrigênese deu aos humanos o que eles mais desejavam. Por exemplo, o fraco professor Cartwright ficou super forte. E a esses fuzileiros que querem lutar pelo seu país, lhes deu poderes para fazer isso. Mas isso é uma blasfêmia aos inumanos, e então um combate se inicia. Enquanto a guarda real luta, Medusa fica com Luna para trás. Medusa nunca tinha ficado longe do seu marido, principalmente em combate. Era sinal que algo a influenciava. E nesse momento, ela vai até as prisões ordenar que Maximus seja liberado. Logo em seguida, Luna é enviada para o encontro de Aura, e destruindo aquela prisão dos seus tentáculos, ele volta ao normal. Acontece que esses tentáculos eram realmente a influência maligna de Maximus. Era o seu poder de influenciar e agarrar a mente de uma vítima. Por isso, Medusa fez tudo o que fez ali. Ela estava sob a sua influência. E liberando aquela prisão na sua mente, Maximus teria liberdade para usar de forma ainda mais intensa o seu poder contra todos os inumanos, para que o sigam agora. A maior ameaça de Attilan não era externa, era interna. Ali, no combate, os inumanos continuam a batalha onde os fuzileiros começam a morrer porque seus corpos já não suportam mais a terrigênese, assim como aconteceu com o professor Cartwright. E isso faz com que os poucos que sobraram se rendam, dando a vitória aos inumanos. O seu povo estava aparentemente a salvo. Os prisioneiros são levados para a cidade, mas entre eles existe uma mulher aparentemente normal. E quando Luna a vê, diz que era como olhar diretamente para o sol. Esse era o plano dos humanos. Os fuzileiros eram apenas distrações. A mulher humana era uma bomba relógio. E agora, sendo levada para dentro da cidade, a SHIELD a ativa. E assim, a ogiva é acionada e acontece uma gigantesca explosão. A explosão que tinha sido prevista por Mercúrio. Um clarão na lua visto da Terra. Uma explosão que destrói uma grande parte de Attilan. Uma explosão que deixa os inumanos em ruínas. A guerra acabou, mas uma guerra finalizada com uma explosão. Raio Negro é deposto, e o plano de Maximus de influenciar Medusa funcionou. Ele está livre para se colocar no posto do novo rei dos inumanos. Ele é quem vai assumir agora e levá-los para um novo rumo. Maximus, mesmo com as trevas bloqueadas, tinha poder o suficiente para afetar algumas mentes, se aproveitando de fragilidades emocionais como o medo da guerra. E agora livre, com todo o seu poder, ele pode afetar todos os inumanos. Apenas Raio Negro consegue se manter livre dessa influência agora, ao lado da pequena Luna. Mas com ele aprisionado agora, os inumanos saúdam o seu novo rei, o rei Maximus. E é desse jeito que termina a história. A Guerra Silenciosa deveria ser uma segunda parte para a redenção de Mercúrio, mas na verdade esse plano foi alterado e se tornou um novo caminho para os inumanos. A trama é boa, fazendo a guerra acontecer aos poucos, enquanto na verdade a ameaça era outra. O roteiro é bem escrito, usando até mesmo algumas referências muito pontuais como a peça A Tempestade no começo, indicando que a trama é sobre uma coisa, mas no fundo a ameaça era outra. A narrativa é interessante também, porque te prende até o fim, onde mostra o que realmente está acontecendo, mesmo que isso deixe algumas pontas soltas para as sequências. E a arte, para mim, é o ponto mais fraco.
Eu particularmente não gosto. O excesso de preto, as proporções dos corpos, os formatos e aparências de alguns personagens realmente me incomodam, mas é questão de gosto. O problema da Guerra Silenciosa é que ela não fecha nenhum assunto. A ideia inicial eram ser 3 partes: o herdeiro, a Guerra Silenciosa e um fechamento para a redenção de Pietro e o fim da guerra. Mas o assunto com Mercúrio acabou sendo levado por outro caminho, e o novo assunto com os Inumanos, que foi aberto aqui, foi fechado de forma brusca depois que a própria Marvel adotou um caminho diferente a partir da invasão secreta. Mas o que acontece com Raio Negro, com Attilan e com todos os Inumanos a partir daqui é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.